Olá, aqui é a professora Diana. Nós vamos falar um pouco sobre a concordância nominal e verbal. Vamos analisar aí a tirinha para que a gente possa compreender um pouquinho sobre esse conteúdo gramatical. No primeiro quadrinho você tem aí: gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. No segundo quadrinho: gatinha, quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Oi? Gatinha, as coisas ficam brilhenta. Preciso ensaiar mais. Analise aí a diferença nas falas do ratinho. Então veja aí que nos dois primeiros quadrinhos o ratinho está ensaiando, não é, para falar bem bonito para a sua amada, para a ratinha, e ele no ensaio ele fala: quando te vejo, cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Mas na realidade, quando chega na hora mesmo em que ele encontra, né, a amada, ele acaba falando: as coisas ficam brilhentas. Então veja que há uma diferença aí entre as falas do ratinho e essa diferença vai se dar tanto em gênero quanto em número. E aí essa diferença aí tem relação com exatamente esse fenômeno gramatical que é a concordância. Então a concordância é a conformidade entre os termos das orações, tanto em gênero, no feminino ou masculino, e quanto em número, né, e pessoa, então se está no singular ou no plural. Vamos ver mais especificadamente. Então, com relação à concordância nominal, nós temos uma regra geral. Então, os adjetivos, artigos e numerais concordam em gênero e número com o núcleo do sintagma nominal, que é o substantivo ou pronome. Então, essa parte aí da oração, né, que tem o núcleo como um substantivo, não é, um ser, vai ter algumas palavras que vão estar determinando, né, se relacionando com essa palavra que é mais importante. E se ela está se referindo a essa palavra, que é o núcleo, ela é mais importante na frase, então ela vai ter que concordar tanto em gênero quanto em número. Então veja aí no exemplo: a aluna alta sentou no fundo da sala. Então, você tem aí como o núcleo, né, um substantivo, que é a aluna. Então, seria a palavra mais importante aí desse sintagma nominal. E aí, algumas palavras se referem à aluna, no caso, o artigo a e também o adjetivo alta. Então, essas palavras, elas têm que concordar. Então, elas vão ter que ficar também no feminino e também no singular. Então, você tem a aluna alta, exatamente tudo para concordar com a palavra mais importante, que é o substantivo aluna. No outro exemplo, você tem: as alunas altas sentaram no fundo da sala. Veja que agora alunas, né, está no feminino e no plural. Então, o artigo e também o adjetivo terão que concordar com a palavra alunas. Então, as alunas altas. O aluno alto sentou no fundo da sala. Então, veja aí que há uma mudança de gênero, não é? Então, em vez de feminino, você vai ter agora o masculino e está no singular. Então, o artigo e o adjetivo também, já que estão se referindo a esse substantivo, também vão se modificar. No outro exemplo, você tem: os alunos altos sentaram no fundo da sala. Então, veja que agora o meu substantivo ele está no masculino plural e as palavras que se referem, né, no caso o artigo e o adjetivo, também vão se modificar para concordar com essa palavra que é mais importante. Nós também temos a concordância verbal. E na concordância verbal nós também temos uma regra geral. O verbo ele concorda com o sujeito da oração em número e pessoa. Então veja, no exemplo: a aluna sentou no fundo da sala. Se o meu sujeito, não é, quem está agindo na frase é a aluna, então o meu verbo vai ter que concordar tanto em número quanto pessoa com esse sujeito. Então veja que a aluna, então está no feminino, mas está na terceira pessoa, então é ela sentou, né? E é no singular. Então o meu verbo ele vai variar de acordo com o número e com a pessoa. Então terceira pessoa do singular, ela sentou. Então a aluna sentou.
No outro exemplo, você tem as alunas sentaram no fundo da sala. O que acontece é que agora o meu sujeito, né, que as alunas, estão na terceira pessoa do plural. Então, elas sentaram. E aí o meu verbo também vai se modificar. No outro exemplo, você tem eu sentei no fundo da sala. Veja que o sujeito agora está em primeira pessoa. Então, eu sentei. Então, o meu verbo também deve concordar com o sujeito. No outro exemplo, você tem os alunos sentaram no fundo da sala. E aí já se modificou, o sujeito está na terceira pessoa do plural, eles sentaram. Então, veja que para que você possa fazer essa concordância de acordo com as regras gramaticais, de acordo com a norma padrão da língua, você deve ter o conhecimento dos pronomes também, para que você possa fazer essa concordância. Então, além dos pronomes, você deve também conhecer toda a variação, né, no caso dos verbos, para que você possa fazer essa concordância. Lembrando que realmente a língua ela tem uma variação linguística, é normal que aconteça a variação na língua, e essas regras elas são de acordo com uma norma padrão, né? As regras gramaticais. Então, é uma linguagem mais formal que se dá em contextos específicos, né, mais formais, mas é claro que a língua ela varia, e no caso lá da tirinha, lá no início, havia essa diferença exatamente de contextos, né? Então, se for um contexto mais formal, você segue as regras gramaticais. Mas se não for um contexto mais informal, mais íntimo, você pode fazer a variação diferenciada, né? Fica aí também como uma atividade de gramática, né, para que você leia aí a tirinha, uma outra tirinha, para você analisar, né, essa questão da concordância. Então, veja aí que na tirinha diz o seguinte: não acredito, só petiscos. O ratinho novamente, né? E aí ele fica preso, ele foi aí atraído por alguns petiscos, e aí ele é preso e aparece aí um cientista, né? Oba, eu precisar de ratinho branca para os meus experiência. Ahá, ele só usa rato branco, mas eu sou cinza. E aí o que acontece? Água oxigenada. O ratinho que era cinza virou branco. Vamos lá. Na primeira questão, identifique na tirinha um caso de inadequação em concordância, tanto nominal quanto verbal. Então, veja que o cientista ele tem uma variação aí na sua linguagem, então, e tente identificar essa variação em termos de concordância nominal e verbal. Na segunda questão, você também tem aí, no contexto da tirinha, há um cientista fazendo experiências. Explique a crítica que é feita sobre o comportamento desse pesquisador. O que ele fez aí que é um pouco estranho diante da conduta que deve ter um cientista, né? Então, atenção aí, para quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.